Olá, meninas! Hoje eu vim compartilhar com vocês uma coisa que eu vivi esses dias e eu acredito que gere muitas dúvidas em muitas mulheres. Eu passei por uma gravidez ectópica, eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, nenhuma informação sobre isso. Eu sou mãe de 3 já, tudo por via de parto normal, e eu não sabia de nada disso. Eu tô há 20 dias operada, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. Então eu vou contar pra vocês como é que foi tudinho, tá bom? Eu tava com a minha menstruação atrasada e resolvi fazer um teste de gravidez. Eu fiz e deu positivo. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu tive um sangramento. Aí eu fui no médico, porque eu achei estranho, porque eu nunca tinha passado por isso, né? Um sangramento rápido. E umas dores, a minha barriga estava assim, um pouco inchada, diferente das outras gravidez. E eu cheguei lá, fiz uma transvaginal, aonde o médico simplesmente fez, não foi um bom profissional, né? Fez a moda vamos embora, que nem os médicos entendiam o que estava dando na minha outra. O médico falava, nossa, mas está dando inconclusivo, eu nunca vi isso. Fiz um teste de um beta, deu positivo. Aí começou o problema, né? Aí me deram um remédio, me mandaram ir para casa e pediram para me bater na outra semana outra, porque eu não estava aparecendo saco gestacional. E às vezes era porque era muito recente a gravidez e não era, poderia ser uma coisa bem normal. Eu retornei para casa, o sangramento continuou, só que era um sangramento bem escuro, como se fosse de pedaços. A dor aumentou, a minha barriga inchou, eu andava, a minha barriga contraía. Quando foi na segunda-feira, eu falei assim, vou marcar uma transvaginal para terça, para eu poder ver o que está acontecendo, né? Como é que tá, se eu consigo ver alguma coisa. E quando chegou na segunda-feira, eu comecei a me sentir mal e falei assim, falei para a menina lá, você consegue um encaixe para mim? Eu consegui um encaixe para poder fazer a transvaginal na segunda. Aí quando eu fui com meu esposo, eu desmaiei no estacionamento. Perdi os sentidos. Comecei a ficar muito gelada, muito suando frio. Que era notório. As pessoas encostavam e falavam, nossa, você tá muito gelada. Aí eu falei pro meu esposo, me bota no carro e me leva pro Rocha. Fui pro Rocha Faria. Chegando no Rocha Faria, me levaram lá pra maternidade. Pediram uma transvaginal novamente. E era o mesmo doutor que deu aquele exame conclusivo. Aí ele viu. Só que os profissionais, né? Só que Deus é tão maravilhoso que ele preparou os profissionais daquele dia. Então ele fez o exame, aí eu fui lá pra fora guardar. Aí retornei e perguntei, e aí, doutora, como é que foi? Já estavam os 2 médicos dentro da sala do doutor, da transvaginal. Aí falou assim pra mim, olha, nós vamos ter que ir pra uma cirurgia agora. Você tá com uma hemorragia interna. Aí eu falei, mas isso é preocupante? Aí ela, bom, se eu não intervir agora, vai ser. Mas a gente vai intervir. Você tá com uma gravidez ectópica e você tá correndo risco. E eu sem entender nada, só deu tempo de eu chamar meu esposo. Eu falei, vem, eu vou pra uma cirurgia. Ele sem entender também, nós fomos. Eu sei que foi muito rápido, gente. Muito rápido, muito rápido. Eu, quando eu fui ver, eu já tava com uma toquinha na cabeça. Eu nunca passei por uma cirurgia na minha vida. Eu tenho 34 anos. Aí eu lembro que fizeram o exame, foi tudo muito. Uma equipe maravilhosa. Nunca tomei uma hacker na minha vida. Foi um profissional maravilhoso, foram médicos excelentes. Fui atendida muito bem, Deus preparou os enfermeiros, tudo. A mão dele chegou ali, né? Infelizmente o anestesista na hora me deu uma notícia que eu estava entrando em risco, porque meu coração estava bem acelerado, estava indo a 150. Então ele falou assim, olha, a gente tem um problema, você está entrando em risco, mas a boa notícia é que você ainda é jovem, né? Mas eu tava com uma paz que excediu o entendimento, sabe? Deus preparou tudo, eu não tava preocupada, eu simplesmente eu queria resolver, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? Aí eu fui operada, fiz a retirada da trompa esquerda, né? E assim, a cirurgia, a cicatrização tá sendo um pouco difícil, porque para mim é uma novidade, eu nunca passei por isso, né? Então, assim, mulheres, fiquem atentas ao que o corpo de vocês dizem, tá? Eu fui atendida a primeira vez por profissionais que não quiseram saber mais a fundo do meu caso,
né? Mesmo que a minha transvaginal deu inconclusivo, eles não procuraram a saber, não procuraram entender por que aquele exame estava dando positivo, por que eu estava com uma barriga, eu estava com uma barriga super dura, super inchada, parecia que eu já estava quase parindo a criança. E era tudo sangue, eu estava com uma hemorragia, né? Então, assim, vão, perguntem, sabe? Não confiem em um médico só, confiem na intuição de vocês também, entendeu? E foi muito, não só pela perca também, né? Porque eu descobri numa quarta-feira e na segunda-feira eu já estava fazendo a retirada, mas também pela situação do emocional da cirurgia ser uma coisa de emergência, né? Você só foi para fazer uma transvaginal, quando você se vê, você está numa sala de cirurgia. Mas graças a Deus a forte mão do Senhor me alcançou, me socorreu, né? Então, meninas, fiquem atentas aos sinais. Tá? Os sintomas que eu tive eu fiquei gelada, eu senti a minha barriga contrair, minha barriga teve um inchaço anormal e eu senti uma dor pélvica do lado esquerdo, que era a trompa que estava a gravidez. Tá, meninas? Então fiquem atentas aos sinais. O sangramento foi diferente, principalmente as mulheres que já tiveram gestações, que conhecem o seu corpo. Fiquem atentas, meninas.